Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão super interessante que mistura dois assuntos de física, que é o efeito Doppler com cinemática. Essa aqui é uma questão absurdamente criativa, gente, eu gostei muito dela porque a proposta dela é muito interessante. É uma questão que eu peguei da prova do Ita de 2003, tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. E eu até aproveito para dizer isso, gente, que a minha forma de resolver questões de efeito Doppler é muito diferente do jeito que os professores ensinam por aí. Gente. Tem uma maneira muito especial de ensinar esse assunto, que eu sempre gosto de honrar as fontes, né? É uma forma que eu aprendi com o grande professor Douglas, que tem um canal gigantesco aqui no YouTube, que é o Física com Douglas. Depois que eu aprendi esse método com ele, eu só ensino assim, gente. Os alunos adoram essa forma de aprender, porque é mais simples, né? Do que o jeito que os livros trazem. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo. E assim distribui o vídeo para mais pessoas. Ela diz, ó, quando em repouso, uma corneta elétrica emite um som de frequência de 512 Hz. Aí, numa experiência acústica, um estudante ele deixa cair a corneta do alto de um edifício. Aí, quando a distância percorrida pela corneta durante essa queda até o instante em que o instante ele vai detectar o som da frequência em 485, ele quer saber essa distância percorrida, porque a gente sabe que à medida que ela cai, ele vai se distanciando e vai ganhando velocidade, e aí esse ganho de velocidade faz com que exista essa alteração da percepção da frequência, ou seja, é um efeito Doppler que está acontecendo, já que ela está emitindo som o tempo todo, o que acontece? É a fonte que está em movimento. E aí ela tá no movimento acelerado, gente. Mais doido é isso, né? E aí ele quer saber a velocidade que a frequência vai estar 485, ou seja, essa questão não tem pra onde fugir, ela vai misturar com cinemática, né? Aí eu achei muito criativa por causa disso. O ideal é que a gente faça um esqueminha, gente. Vou fazer aqui um esqueminha para que você entenda super bem, não fique com dúvidas, né? Porque quando a gente faz um esqueminha, tudo fica mais compreensível, né? A gente tem aqui um prédio. A gente tem aqui o meninozinho aqui em cima do prédio. Esse meninozinho ele vai ter essa percepção dessa corneta caindo, né? Aí eu vou colocar até de vermelhinho aqui essa corneta, né? A princípio ela está no alto do prédio e ela vai ser uma fonte, a gente chama de O, né? E o observador a gente chama de OBS, né? O observador a gente chama de OBS e a fonte a gente chama só de Fzinho, né? E ela vai cair, vai cair, vai cair. E aí no que ela cai, vai tendo uma alteração da percepção da frequência por ele, percebe? Aí quando ela está nesse ponto mais baixo, ela vai ter uma velocidade V, né? Aí a gente pode até escrever aqui a velocidade V, que é a velocidade final, e a velocidade inicial dela é zero, porque ela é abandonada do alto do prédio. Então ela tem uma velocidade inicial zero. Então aqui, esse intervalo a gente vai chamar de H. O intervalo com que essa corneta vai descer, a gente vai chamar de H. Só que o tempo todo, gente, ela está emitindo som, né? Como ela está emitindo som, eu vou colocar aqui a velocidade do som. Ó. Aqui a gente vai ter para cima a velocidade do som. Esse som ele vai ser o tempo todo emitido uma velocidade para cima, a velocidade do som. Interessante, né? Porque ela é uma corneta que está emitindo som o tempo todo. Aí bem daqui a gente vai gerar a velocidade relativa, né, da fonte em relação ao som. Porque a fonte vai estar para baixo e o som vai estar para cima. E aí a gente vai fazer a velocidade relativa. Aí pronto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com o efeito Doppler, né? Aí o jeito que eu trabalho o efeito Doppler, gente, é muito diferente, né? Tenho certeza que vocês vão pensar, poxa vida, por que eu não aprendi desse jeito antes, né? A maioria dos alunos que tem aula comigo desse assunto, eles têm essa impressão, poxa, por que eu não aprendi isso antes, né? Então, vamos lá, o jeito que eu ensino é assim, a frequência real é dividido pela velocidade relativa do som em relação à fonte, ela é igual à frequência aparente, a gente escreve como FAP, pela velocidade relativa do som em relação ao observador. Aí essa equação, gente, ela faz tanto sentido, gente, ela é muito mais simples de você aprender. Eu confesso para vocês, gente, eu nunca consegui aprender bem do jeito dos livros, né? Quando eu tinha que dar aula desse assunto, gente, eu me enrolava todo, assim, e os alunos, eles percebiam, assim, que, poxa vida, esse professor
não sabe das coisas não, né? Ele tinha essa impressão. Porque nem eu sabia direito, quanto mais os alunos. Dessa maneira aqui, gente, você vê, você vai relacionar a frequência real com o que é o real da coisa, que é a fonte. E a aparente, ela está em relação àquilo com quem percebe as coisas diferentes, que é quem? O observador. Então, essas são as velocidades relativas. Aí a gente vai só substituir, gente. A frequência real é de 512, ó. Vai ficar 512. Aí como é que é a velocidade relativa do som em relação à fonte? É isso que a gente tem que lembrar, gente. Isso aqui é igualzinho essa parte de velocidades relativas, né, que a gente estuda em cinemática. Você vê que o som está indo para cima e essa corneta está indo para baixo. A gente sabe disso, a gente que as velocidades relativas, quando elas estão um contra o outro, você pensa naquele caso da batida, né? Quando você tem um carro que vai bater com o outro, tem um a 8 metros por segundo, tem um a 10 metros por segundo, o que você faz? Você soma, fica 18, né? Aqui não é diferente, aqui é a mesma coisa. Quando você está indo um para um lado e outro para o outro, não importa se é assim, no sentido de se chocar, ou no sentido de se afastar. É a mesma coisa. Se elas estão em sentidos opostos, você soma as velocidades. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a soma das velocidades. A velocidade do som é 340. Isso tem lá no início da prova do ITA, né? Sabe que na primeira página da prova ele traz os dados que são precisos para as questões. Não está aqui nessa questão, mas lá no comecinho da prova tem. Inclusive esse G 9,8 está lá no começo da prova. A gente escrevi aqui só por convenção, assim, para poder ficar melhor. Aí a velocidade da fonte vai ser V, nesse ponto que a gente quer. A frequência aparente vai ser 485, dividido pela velocidade relativa do som em relação ao observador. Só que como o observador está parado, gente, o observador está parado lá em cima. Então a velocidade desse observador ela vai ser zero, né? Então a velocidade relativa é a própria velocidade do som, 340. Só isso, gente. Você vê como essa maneira é absurdamente mais simples, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simplificação por 5 desse lado direito. Ó. Quando eu divido por 5, dá uns números meio feios. E essa questão, gente, o Ita não foi muito feliz na escolha dos números, na minha opinião, né? Fica 97 e 68. Aí aqui a gente vai fazer o produto cruzado, né? Quando a gente faz aqui o produto cruzado, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos lá continuar essa continha. Ele vai ficar 97, que multiplica 340 mais V, ele vai ser o 512, que multiplica o 68. Aí vamos lá fazer essas continhas aqui. Produto distributivo do lado esquerdo. Ele vai dar os números enormes, ó, dá 32.980 mais 97V. E do lado direito fica 34.816. Aí aqui é só jogar o número pro outro lado, né? 97V, ele vai ser 34.816 menos 32.980. Quando a gente faz essa subtração, fica 97V é igual a 1836. Aí você passa dividindo, o V vai ser esse 1836 dividido por 97, vai dar um número aproximado. A gente lê aproximadamente 18,93 metros por segundo. Aí pronto, ele quer saber qual foi a altura que essa corneta caiu. É só você usar o Torricelli, gente, que é super de boa a conta final. Ó. Quando você usa o Torricelli, porque você sabe que a corneta está caindo com a aceleração da gravidade, né? Ó, você vê que aqui pelo esqueminha que eu fiz, aqui a gente sabe que o tempo todo, eu não pus no desenho, mas a gente sabe que o tempo todo existe a força a aceleração da gravidade para baixo, que vale 9,8. Você tem que ter esse cuidado nessa questão. Aí de substituir por 9,8. É só jogar no Torricelli. Aí o Torricelli a gente vai ficar com V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes esse H. Só que ele parte do repouso, né? Se ele parte do repouso, o V0 vai ser 0. Aí a gente substitui esse V por esse valor, 18,93 ao quadrado. Ele vai ser igual a 2 vezes 9,8 vezes o H. Aí que dá os números meio feinhos, viu, gente? Mas, enfim, não tem pra onde fugir, não. Essa questão foi elaborada desse jeito, né? Fica 358,3 igual a 19,6 H. Aí, quando a gente passa dividindo, o H vai ficar, esse número dividido pelo 19,6, gente, ele dá isso daqui, ó. Ele dá 18,28. Aí você faz uma aproximação, né? 18,28 metros.
Aí você faz uma aproximação para 18,30 metros. Né? Aí um dos itens ele mostra exatamente isso, 18,30 metros. Vamos ver qual item que mostra isso. Letra D. 18,30 metros, letra D é a resposta. Né? Você vê que questão bonita, né, gente? E assim, mais bonita ainda é essa forma de resolução totalmente diferente do que os livros ensinam, né, gente? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Passem a ver esse o conteúdo de efeito Doppler com outros olhos, né? Porque assim, esse era um assunto, gente, que eu detestava. Mas eu passei a amar esse conteúdo depois que eu aprendi dessa maneira aqui. Espero que vocês tenham essa mesma sensação depois de terem visto esse vídeo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!